Uma das coisas que nós mais nos deparamos hoje em dia, dentro da igreja, é uma ameaça que não diz respeito a um risco de nós perdermos a fé por perseguição. Pelo menos aqui em nosso contexto, a perseguição que nós enfrentamos aqui no Brasil, em nossa cidade, ela está muito mais no campo da intelectualidade, da cognição, do que cremos, do que afirmamos crer diante da sociedade. Na época de Jesus e dos seus discípulos, os apóstolos, havia uma perseguição que envolvia o risco de vida mesmo. Havia agressões, havia prisões, havia condenações injustas e impróprias. Mas eu creio que este risco, que era duplo naquela época, hoje se faz presente em algumas localidades específicas. Mas em nosso contexto, creio que a ameaça para aqueles que se convertem ao Senhor, aqueles que passam a crer em Jesus, permanece sendo um risco que é tão antigo quanto a Bíblia, que é esse risco mesmo de atingir a nossa mente e de confundir aquilo que cremos, de crermos em algo que não é prometido pela palavra, seja porque cremos além daquilo que Deus prometeu, ou porque cremos aquém daquilo que Deus nos garante. E era este o risco que uma igreja, ou que várias igrejas na época em que Jesus havia morrido, depois havia ressuscitado, e depois que passaram alguns anos, houve a destruição de Jerusalém, a igreja estava sendo perseguida, sendo espalhada na dispersão. Mas no final do primeiro século, o apóstolo João, que foi um dos últimos a escrever textos bíblicos, já velhinho, morando em Éfeso, ele escreve 3 cartas. E nessas 3 cartas ele quer trazer uma palavra de segurança. Enquanto que o evangelho que ele escreve, o evangelho segundo João, ele é direcionado mais para descrentes, para que, vendo os sinais, tomando o relato e ciência das palavras e obras de Jesus, eles pudessem crer como que Jesus, sendo o Filho de Deus. Nessas 3 cartas, João agora dirige o seu olhar para os crentes que estavam sendo ameaçadas por algumas doutrinas que poderiam roubar-lhes a segurança da sua salvação, da sua doutrina, da sua fé genuína em Cristo. E é por isso que ele escreve as suas 3 cartas, em especial a primeira carta. É interessante que hoje nós, observando o cenário atual da igreja brasileira, nós vemos que parte daquilo que João escreve aqui é como se ele estivesse dirigindo a nós hoje. Vocês precisam ter cuidado com aquilo que vocês creem, para que vocês não estejam sendo iludidos por falsos mestres, por falsos ensinos, que prometem coisas que a Bíblia não promete, ou crendo em coisas que a Bíblia não garante, como sendo aquilo que vem junto da salvação para a nossa vida. O que é que nós temos recebido de Deus em Cristo? E é por isso que eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo na primeira carta dessas 3, que João escreve lá no finzinho da Bíblia, 1 João capítulo 2, para que nós possamos observar o que de fato nós podemos crer nas garantias daquilo que a palavra de Deus nos oferece em Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, nós leremos inicialmente dos versos 12 até o verso 14. 1 João 2, 12, diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais, pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelas promessas, pelas garantias, pela revelação do teu seio e das tuas obras. Que mais uma vez, Pai, esta palavra, rica em graça, em sabedoria, em conhecimento,
possa alcançar as nossas mentes, penetrar no nosso coração e possa ser testemunhada de forma vívida em nossas obras, na forma de pensar, na forma de agir. E que assim seja neste momento, Pai, quando seremos ministrados por ela, que Teu Santo Espírito cumpra esta obra em nós e possa de fato nos transformar de dentro para fora. Pois é assim que nós oramos ao Senhor, com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente lê essas cartas, nós vemos que as duas últimas, segunda e terceira, têm destinatários mais específicos, seja para uma pessoa, seja para uma igreja. Mas esta primeira carta aqui, de João, não há um endereçamento muito específico. João não está escrevendo para uma igreja apenas, ou para uma pessoa, nem mesmo está pensando apenas nas igrejas da Ásia, conforme a gente vê algumas cartas que ele escreve, inspirado por Jesus Cristo, lá em Apocalipse. Ao que parece, João está aqui escrevendo um dos seus últimos escritos, antes de morrer, e ele está escrevendo cartas gerais. Essa carta aqui são palavras gerais para todas as igrejas. É o que os estudiosos chamam de carta circular. Ela deveria ser lida, interpretada e aplicada em todas as igrejas. De modo que quando ele escreve, ele está trazendo essa mensagem de segurança na fé daqueles que creem em Jesus. E a segurança que ele promete da salvação, ela se baseia em 3 testes básicos. Ele fala do teste teológico, o modo correto de crer. Ele fala também do teste social, o modo como nos relacionamos com esse conhecimento em relação a Deus e uns com os outros, amando uns aos outros. E ele fala também de um terceiro teste, que é o teste moral. A forma como este conhecimento, relacionando-se a Deus e ao próximo, é vivida de modo correto, em obediência àquilo que nós cremos e da forma como nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Então ele promove esses 3 testes ao longo dessa carta inteira, colocando Cristo como fundamento daquilo que cremos, do modo como vivemos e do modo como nos relacionamos. Então, aquilo que cremos, teologia, aquilo que obedecemos, a nossa moral, e o modo como nos relacionamos, ou seja, o teste social da nossa fé. E ele coloca tudo isso como garantias do que Cristo fez, e não como condições para que, cumprindo esses requisitos, obtenhamos a salvação. Na verdade, esses testes são para confirmar que recebemos a salvação no nome de Cristo, como nós lemos aí no verso 12. Então, a preocupação do apóstolo aqui é porque nesse período, e tudo indica que esses escritos aqui dessa primeira carta tenham sido feitos lá no finzinho do primeiro século, por volta do ano 95, 96 depois de Cristo, estava ali nascendo algumas heresias que mais tarde, lá no século II, no século III, viria a ser o gnosticismo. Aqui eram princípios dele. O gnosticismo estava incipiente ainda. O que era essa heresia do gnosticismo? Ela era bem complexa. Basicamente, o que a gente pode falar do que acontecia aqui e que seria um risco para a igreja, é que o gnosticismo pregava uma separação. Corpo ou matéria e espírito ou mente. A ideia dos filósofos gregos aqui, misturando teologia com filosofia, era o seguinte: o corpo e tudo aquilo que é matéria não presta. É má, essencialmente má. Porém, o espírito é bom, é algo belo, sublime. De modo que o espírito que é bom está sendo encarcerado, aprisionado pelo corpo que é mau. Quais são as implicações dessa teoria? É que uma vez que tudo que é matéria não presta, a criação é má. O corpo não tem importância. Logo, Cristo não encarnou. Deus, que é espírito, não poderia ter assumido uma forma humana, porque o nosso corpo é matéria. Olha
os perigos dos desdobramentos dessa heresia. Uma vez que a carne não serve para nada, você tem dois caminhos, diziam eles. Ou você despreza completamente o seu corpo, e aí muitos viviam uma vida de ascetismo, de isolamento social, e viviam uma vida solitária, monástica, se isolando das pessoas, se isolando da família, se isolando da igreja, vivendo sozinhos, não comendo, não tendo uma higiene corporal adequada, porque o corpo não serve para nada, de modo que se eu enfraquecê-lo, o meu espírito ficará mais forte, ficará mais livre. Ou você vai para o extremo oposto. Já que o corpo não serve para nada, já que a carne não serve para nada, já que ela é má mesmo, então nada do que eu faça com o meu corpo vai trazer qualquer implicação espiritual. Porque o corpo para nada presta, só para prender o meu espírito. Então, não importa se eu coma o que quiser, beba o que quiser e faça o que quiser do meu corpo, com toda promiscuidade e depravação física. Por quê? Porque o meu espírito está perfeito e pleno, mas minha carne não precisa se importar. E aí, de um extremo, de uma vida quase que monástica, para o outro extremo. A vida do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida do carpe diem. Faça o que der na cabeça e faça hoje, e faça já. Responda aos seus impulsos carnais e viva do jeito que você tiver mais prazer, porque isso em nada vai trazer implicação para a sua vida espiritual. Então veja o perigo dessas heresias que surgiam aqui. E baseado em quê, irmãos? Baseado em que conhecimento? Bem, eles pregavam que havia um tipo de conhecimento, uma gnose misteriosa, mística, mágica, que só alguns iniciados no cristianismo poderiam alcançá-los. Então eles tentavam misturar a obra de Cristo, a suficiência da obra expiatória de Cristo, com esse pensamento filosófico de um conhecimento que, se alcançado, poderia trazer toda uma nova experiência espiritual, de modo que você poderia relacionar-se, matéria e espírito, de modo a ser alguém com conhecimento para se destacar no cristianismo e ser alguém realmente maduro, espiritual, como eles usam aqui algumas palavras, os espirituais, aqueles que foram iniciados. E aí, João, percebendo toda essa ameaça, e não era pontual, não era em uma igreja. Por exemplo, quando a gente lê a carta aos Colossenses, nós vemos também essa mesma preocupação de Paulo. Então, havia essa preocupação geral já aqui no primeiro século. E aí João resolve escrever com alguns vocativos que lhes façam todo o carinho com a igreja. Vocês perceberam? Filhinhos, jovens, pais. E aí, essa forma que ele escreve é bem interessante, porque ela acontece somente nesse trecho aqui. Na carta toda, João usa a palavra filhinhos, as duas variações delas, para poder trazer um chamamento geral para a igreja. Ele chama todo mundo de filhinhos. De vez em quando nós lemos aqui, no momento de contrição e confissão, o primeiro capítulo, quando ele fala, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Filhinhos, não andeis nas coisas desse mundo. Filhinhos, andai na luz, como o Pai está na luz. Então, por mais de 10 vezes, o vocativo utilizado por João para se dirigir para esses irmãos que estavam sendo atacados com essas falsas doutrinas é filhinhos. Mas aqui, especificamente, ele usa outros dois vocativos. E aí há um debate entre os estudiosos para compreender o porquê que ele faz isso nessa parte do texto aqui. Por que ele não continua apenas usando filhinhos? Ele usa jovens e ele usa pais. E aí há dois pontos de vista, em geral. O primeiro deles diz respeito à faixa etária mesmo. É como se ele quisesse que nesse momento as crianças, os jovens e os pais fossem chamados à atenção para esse cuidado
para eles entenderem o que é que a obra de Cristo fez por eles. Então ele chama a atenção por faixa etária. Mas me parece que esse não deveria ser o caso aqui, porque as palavras que aqui são ditas para crianças, jovens e pais, são palavras para todos os cristãos em todas as etapas da vida. Não é algo que somente as crianças devem prestar atenção nesse ponto. Essa parte aqui, só os jovens. Não, essa outra parte aqui, apenas os pais devem se preocupar. Não. Então me parece que a saída aqui não é relacionada à faixa etária. A segunda solução que se aponta seria para uma experiência de maturidade espiritual. E aí a ideia seria assim: ele escreve primeiro para aqueles recém-convertidos, chamando-os de crianças, filhinhos, meus filhinhos, minhas crianças, vocês que acabaram de nascer de novo. Agora eu quero falar com vocês, jovens, que já têm um tempo de conversão, mas ainda não atingiram a maturidade, e depois falar com os pais, aqueles que se tornaram maduros na fé. Mas, mais uma vez, nós encontramos um problema com essa proposta. Ela é mais próxima daquilo que parece ser a intenção do autor, porque traz uma certa lógica naquilo que ele coloca. Mas, mais uma vez, quando nós percebemos as diretrizes que são dadas a filhinhos, jovens e pais, são diretrizes que todos precisam, não só os recém-convertidos, mas aqueles que já têm um certo tempo de caminhada com Cristo, como também aqueles que já são maduros em Cristo. Então, a ideia próxima aqui, irmãos, é que à medida em que o apóstolo usa o tempo todo da carta o vocativo filhinhos, ele chama a igreja, ou todos os seus irmãos, de todas as igrejas, inclusive a nós hoje aqui, de filhinhos. A atenção que ele quer chamar nesse momento aqui é dos pais e dos jovens. Porque ele começa falando para a igreja toda, filhinhos, ele continua fazendo o mesmo movimento que ele faz a carta inteira. Mas parece que quando chega nesse momento ele fala: agora eu queria uma atenção especial dos jovens e dos pais. Essas heresias que estão enredando a igreja podem cativar aquelas pessoas que, crendo em Cristo, começam a dar ouvidos. Jovens que começam a se empolgar com as novidades. Vocês, pais, precisam estar atentos para proteger os filhos de vocês dessas falsas doutrinas e trazer para eles o entendimento da supremacia da pessoa de Jesus e da suficiência da sua obra. De modo que o tema desses 3 versos aqui, e vocês vão perceber que eles se intercalam na fala de João, é aquilo que nós temos em Cristo. O que é que nós, que cremos em Jesus, temos garantido por Ele, através daquilo que Deus nos revela pela sua palavra. E a primeira coisa que nós temos em Cristo é perdão dos pecados. É o que diz aí o verso 12. 1 João 2,12 nos diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, ou por causa do nome de Jesus. É interessante perceber, irmãos, que o tempo verbal aqui de ter os pecados perdoados, os pecados são perdoados, dizem respeito a uma ação já acontecida. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não desejo que os pecados de vocês sejam perdoados, ou os pecados de vocês podem ser perdoados. Não. No nome de Jesus, ou seja, crendo em Jesus, os nossos pecados já foram, de uma vez por todas, perdoados. Eles foram perdoados e eles permanecerão perdoados. Agora, qual é a causa desse perdão? É o que diz a última expressão do verso 12. Qual é a causa do perdão, irmãos? Por causa do seu nome. E aí, essa expressão, por causa do seu nome, não diz respeito a uma palavra que poderia ser usada pelos gnósticos da época como sendo uma expressão mágica. Bem, se nós usarmos essa palavra em nome de Jesus, tudo que nós queremos será realizado. Não é que o mero uso do nome de Jesus autoriza tudo aquilo que queremos sentir, ser e ter. Aliás, é isso que nos tem pregado falsas doutrinas de hoje.
Não era somente nesse momento que acontecia isso. Hoje, se você usar o nome de Jesus, é como se você abrisse as comportas dos céus para que as chuvas que você deseja receber caiam sobre você. Ao mesmo tempo em que, usando o nome de Jesus, nos é ensinado que nós podemos refrear todo o sofrimento, todo o mal, tudo aquilo que nós não queremos que de forma desfavorável nos aconteça e nos atinja em nossa vida e em nossa família. Então, existe uma doutrina hoje muito propalada entre algumas igrejas ditas neopentecostais, que é a confissão positiva. A ideia é que você confesse positivamente, em nome de Jesus, aquilo que se quer ter ou aquilo que se quer evitar ter ou passar. E você confessa isso com muita fé, confessa em sua mente, propala com seus lábios, proclama isso com bastante autoridade e do céu lhe será autorizado que aquilo lhe aconteça em sua vida. É como se fosse realmente uma palavra mágica. Se você usar essa confissão do nome de Jesus, tudo que você quer que Deus faça, lhe acontecerá. Mas João traz aqui a verdadeira teologia do que significa santificado seja o teu nome, conhecido seja o teu nome. O que é que a palavra nome carrega aqui nas Escrituras, irmãos? Tem um comentarista chamado Werner de Boer, que ele diz o seguinte: o nome contém toda a natureza e obra daquele que o carrega. Assim, somos perdoados por causa de toda a obra de Jesus ao se encarnar, ao sofrer, morrer e ressuscitar. Então, quando a gente fala assim, o nome de Jesus, quando a gente ora, em nome de Jesus, amém, né? Geralmente a gente sempre usa essa expressão para terminar as orações. Mas até no meio das orações a gente coloca, Senhor, em nome de Jesus, né? Faça isso. Em nome de Jesus, perdoe meus pecados. Em nome de Jesus eu te agradeço pelas bênçãos. Em nome de Jesus, que assim seja, amém. Em nome de Jesus, nós estamos relembrando ao nosso coração de que todo o mérito do perdão, das bênçãos, das promessas, de tudo que nós somos e temos em Cristo, é de Cristo. É por causa da obra de Cristo, da obra expiatória na cruz do Calvário. Portanto, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo, por tudo que Jesus é, e por tudo que Jesus fez, faz e fará por nós, nós nos dirigimos a Deus em dependência a Ele. E era isso que João estava ensinando, ou relembrando à igreja. Observe, irmãos, que o tempo todo, o que está em jogo aqui é a suficiência da obra de Jesus. Conversando com algumas pessoas, como é triste nós percebermos que existem crentes que leem a palavra, que frequentam cultos, que oram ao Senhor, que confessam o nome de Jesus na sua vida, mas que ainda não compreenderam a suficiência da obra de Jesus. Parece que o perdão de Deus não é algo recebido, é algo a ser alcançado. Muitas pessoas acreditam que a maldição dos nossos pecados não foi de uma vez por todas extirpada da nossa vida. E mais, essa maldição pode ser até alcançada ou impulsionada para a nossa geração, para a nossa hereditariedade. Porque os mesmos defensores de doutrinas assim, da prosperidade, da confissão positiva, colocam sobre os homens mais poder ainda e menos poder em Jesus. De modo que o que Jesus nos libertou não foi de uma vez por todas, nem foi completo. Nós precisamos quebrar as maldições dos pecados, não apenas nossos, mas dos nossos pais e dos nossos avós. E durante muito tempo, aqui no Brasil, se pregou acerca de uma necessidade de que eu e você precisamos quebrar as maldições hereditárias na nossa vida.
E como isso tem aprisionado pessoas, irmãos. Imagine você que, ouvindo a palavra do Evangelho, se entregou à mensagem, se entregou a Jesus, lavou sua alma na água do Espírito Santo, foi coberto pelo sangue de Jesus que perdoa todos os nossos pecados, e de repente alguém chega para você e diz: ei, ainda não é assim, não se sinta perdoado ainda, você ainda vai experimentar a maldição do pecado sobre a sua vida, e mais, os seus filhos também sofrerão pelos seus pecados, até que você, ou um pastor, ou um apóstolo, chegue na sua vida e quebre as maldições sobre você e sobre a sua casa. E isso envolve 7 semanas de oração, 7 semanas de jejum, e por aí vai, ou 3, né? Geralmente ou é 3 ou é 7. Irmãos, Cristo se fez maldição na cruz do Calvário, para que a maldição do nosso pecado fosse arrancada de nós de uma vez por todas, de modo que, se nós cremos em Jesus e dizemos que precisamos ainda quebrar aquilo que só Ele quebrou, nós estamos negando Jesus. E era isso que a igreja estava fazendo, e é isso que nós vemos em muitas igrejas hoje pregando isso, para que haja uma dependência humana no processo da salvação. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos de um apóstolo, de um profeta, que vá na nossa casa, que jogue óleo nas paredes, que coloque alguma coisa atrás da porta, parece outra coisa, né? Que coloque as mãos sobre nossa cabeça, as mãos sobre o ventre da nossa esposa grávida, e quebre as maldições dos avós, tataravós, pais, para que os nossos filhos, netos, tenham uma vida tranquila e em paz com Deus, porque precisamos quebrar aquilo que Cristo não quebrou ainda na cruz. Que blasfêmia, que heresia, irmãos. Veja que isso não é novo, isso é antigo. Filhinhos, os vossos pecados foram perdoados. Nós que estamos em Cristo Jesus podemos ter paz com Deus, de termos os nossos pecados perdoados de uma vez por todas na cruz do Calvário. Que bênção nós temos. É algo que a gente não fez por merecer. A gente não ajuda Deus, a gente abre os braços e agradece. A gente abre a boca e louva sobre isso. A gente arregaça as mangas e vive de modo perdoado e não com medo de Deus. Uma das experiências mais interessantes que eu tive, e foi por relato da minha família, que nós tínhamos um trabalho em Campina Grande, numa igreja que era pentecostal, que se prega a insegurança da salvação. A gente não sabe se é salvo, a gente pode perder a salvação, né? E é isso que João estava combatendo aqui. Mas foi um testemunho de um diácono antigo, que já veio de várias outras igrejas, e que nós o conhecemos e que passou a frequentar conosco nessa igreja. E depois de 3 anos, ensinando a Bíblia, pregando a palavra, ele chegou diante da igreja e disse assim: eu queria só resumir o testemunho do que aconteceu comigo nesses últimos anos. É que eu conheci finalmente a graça de Deus, porque eu conhecia o medo de Deus, eu conhecia a ansiedade de dormir com medo de acordar no inferno por ter pecado, ou pecar em sonho, ou por ter brigado com minha esposa, não ter dado tempo de fazer as pazes. E eu dizia comigo mesmo: se a morte vir me pegar, eu vou dizer assim: pega ela, eu não. Apontava para a esposa, com medo de a morte ser aquilo que lhe separaria eternamente de Deus. E ele abriu os braços e dizia assim: hoje eu conheço a graça de Deus, hoje eu sei que Ele me ama, hoje eu sei que não haveria nada que eu pudesse fazer, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu me vestisse, por mais que eu lesse e decorasse, por mais que eu amassasse meus joelhos no chão, eu jamais poderia quebrar a maldição que estava cravada sobre mim pelos meus pecados, mas Cristo fez isso por mim. E hoje eu conheço a sua graça, é algo que eu não mereço, eu simplesmente recebi.
E aquela libertação daquele homem crente transformou não apenas sua vida, mas sua família. Se você hoje está aprisionado em uma mensagem escravizante, você que está aqui ou você que nos vê pela internet, o que Cristo fez por mim e por você, ninguém poderia fazer. E o que Ele fez por mim e por você, Ele fez de uma vez por todas. Algo que nós temos também, a segunda verdade, além do perdão de Deus, é que também nós temos em Cristo verdadeiro conhecimento de Deus. Olha o que é que diz as partes A dos versos 13 e 14. Apenas a parte A dos versos 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que desde o princípio vocês conhecem. Agora veja o que é que diz a parte A do verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Verdadeiro conhecimento de Deus. Veja, João não está escrevendo para que eles tenham conhecimento verdadeiro. Eu escrevo a vocês porque vocês já conhecem verdadeiramente a Deus. Porque os falsos mestres daquela época, como a gente falou no início, se orgulhavam, se ufanavam de ter o verdadeiro conhecimento, o inalcançável para os não iniciados. Olha, vocês querem conhecer a Deus como a gente conhece? É outro nível. Nós estamos em outro patamar. Uma expressão muito usada hoje, né? Nós estamos em outro patamar. Então, o que acontece é que aqueles falsos profetas, falsos mestres, queriam se colocar sobre os demais da igreja, a fim de serem senhores da igreja. Lembrei agora de uma outra história, porque alguns irmãos aqui já conhecem parte da minha história, mas o fato é que eu fui criado pela minha mãe, junto com as minhas irmãs, conhecendo a palavra, no evangelho, desde pequenininho, orando, lendo a Bíblia e tal, mas tudo isso longe das vistas do meu pai, porque ele não suportava crente, ele não queria saber de crente na família, ninguém na família dele era crente, e ele dizia, eu odeio pastor, hoje ele é pastor, e tem um filho pastor, eu odeio coisa de crente, mulher minha não vai ser crente, filho meu não vai ser crente. E assim ele proibia a gente de ouvir louvores. Quando ele chegava em casa, a gente tinha que tirar, antigamente era fita, né? Tirar a fita lá do som da música de crente, esconder, senão ele dizia que quebrava tudo, o som inclusive. E era assim, a gente tinha que esconder a Bíblia, ele não podia ver a Bíblia, senão jogava fora, enfim. Era terrível. Mas, quando eu completei 14 anos de idade, né, minha mãe já tinha 16 anos de casada com meu pai, a gente orando para que ele se convertesse. Minhas primeiras lembranças são ao pé da cama, orando com minhas irmãs e com minha mãe para a conversão do meu pai, para que Deus salvasse nosso pai. Né? Em alguns momentos eu perguntava, mãe, será que Deus está ouvindo mesmo? Porque já faz tanto tempo que a gente ora todos os dias, pedindo a mesma coisa e Deus não faz. Será que Ele está ouvindo mesmo? Será que existe alguma coisa errada em nós? A gente tem que pedir diferente. Será que falta confessar positivamente, assim, para ver se... O que é que está faltando? Parece que Deus não responde. Imagina um filho perguntar isso à mãe, como é que a mãe responde? Né? A gente era proibido de ir para a igreja. O que a gente tinha era uma igreja dentro de casa. Mas aos 14 anos meu pai se converteu. E aí nós começamos a procurar a igreja. Né? E nós ficamos, minha mãe sempre muito sábia, ela disse assim, olha Guedes, você vai procurar uma igreja, nós vamos com você, onde você se sentir bem. Eu não vou impor, eu que sou crente há não sei quantos anos, eu vou dizer, nós vamos para a igreja tal, porque eu conheço, eu sou de lá, minha mãe é de lá, minha família é de lá, vamos para lá. Não, ela sempre soube o lugar dela, mesmo tendo um marido descrente, ela sempre se colocou submissa a ele, pelo limite da ordenança da palavra do Senhor, desde que ele não a obrigasse a fazer aquilo que Deus não recomendava na palavra. Então, pela sua sabedoria, ela falou, nós vamos para uma igreja onde você se sentir bem. Irmãos, nós ficamos um ano e pouquinho, a gente conheceu todas as igrejas de todos os tipos, tamanhos, doutrinas, movimentos de Campina Grande. Todo fim de semana a gente ia para alguma igreja.
das mais tradicionais. Eu lembro que eu, adolescente, tive que segurar o riso uma vez, porque o pastor estava orando numa dessas igrejas bem tradicionais, e aí alguém que devia ser um convidado, que não sabia como era o jeito da igreja, né? Durante a oração falou assim: amém, Senhor. Aí o pastor fez shh, e continuou orando. Aí eu, meu Deus, né? Então a gente foi de igreja assim, a igreja que levantava a cadeira e saía correndo, todo mundo correndo na igreja, e eu sem entender o que estava acontecendo. De todo mundo começar a rir do nada e ficar 15 minutos todo mundo rindo, a gente sem saber o que estava acontecendo, né? A gente chegou aí a uma igreja em que o pastor falou assim: olha, sabe como é que se conhece o que é uma igreja abençoada? Olhando para o estacionamento dessa igreja. Então a gente foi para a igreja em que a esposa do pastor, igreja super grande, na primeira fileira, se levantou e começou a falar em línguas. Ao mesmo tempo, um jovem que estava próximo da gente, na galeria lá em cima, levantou também e começou a falar em línguas ao mesmo tempo. E aí a esposa do pastor virou-se para trás e falou assim: manda ele parar, manda ele parar. E a gente, meu Deus, o Espírito Santo dela é mais forte, né? Tem mais autoridade que o Espírito Santo do rapaz, ele tem que sentar lá. E alguém foi lá e sentou o rapaz. E depois o pastor chamou alguém, aleatoriamente assim, disse: vem cá. E subiu, e ele começou a falar em línguas e deu o microfone para o rapaz interpretar. E o rapaz não sabia o que dizer. A gente conheceu muitas dessas coisas. Nós passamos um ano, irmãos, orando. Se a gente orava para o meu pai se converter, a gente orava agora para que ele acertasse na escolha da igreja, né? E a gente, meu Deus, a gente chegava em casa, como é que a gente vai explicar ao meu pai que o pastor pregou errado, que isso não está na Bíblia? Como é que ele vai entender isso? Porque quando a gente se converte, a gente acha que todo pastor fala direto de Deus, né? O pastor é infalível, é inerrante, é inspirado, é o Espírito Santo falando. E aí qualquer um que diz eu sou o pastor, pronto, é lei o que ele fala. E não é, irmãos. A lei é sempre o quê? É aqui, ó. É a palavra. E nós chegávamos em casa, durante a pregação inteira ficava eu e minha mãe, só marcando os textos para mostrar depois, com muita calma, muita oração ao meu pai. E quando a gente estava, assim, no risco de se tornar membro de uma igreja assim, nós recebemos uma visita de uma família muito amiga dos meus pais. Muito amigo. E eles eram dessa igreja, super empolgados, trabalhavam lá e tudo mais. E eles disseram exatamente assim para minha mãe. Quando minha mãe começou a confrontar pela palavra os ensinos daquela igreja, eles pararam e disseram assim: você ainda está nesse nível? Nós estamos em outro nível. Você ainda é daquela que depende da Bíblia? O que vale é a experiência. É o que Deus fala com a gente. E aí, minha mãe abriu nesse texto aqui, eu quero que os irmãos abram em 2 Timóteo, voltando algumas páginas, capítulo 3, versos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Paulo, escrevendo a um jovem pastor, com essas palavras: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Permanece naquilo que aprendeste. Mas a novidade é essa. Você está atrasado. Você ainda
está naquela igreja que só prega a palavra, que não tem anjo descendo do céu, enchendo esse lugar com 500 graus de puro fogo santo e poder, você está meio atrasado. Você está muito devagar. Permanece naquilo que pode libertar você, que é útil para ensinar você, para exortar você, para consolar você, para direcionar os seus passos. Ela é útil para a repreensão, para a edificação. Este é o nosso alimento, irmãos. Porque Deus deixaria essa palavra para nós se ela não fosse lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Não apenas para aqueles irmãos que há 2000 anos enfrentavam lutas parecidas com a gente, em outro contexto, mas para nós hoje, para os nossos filhos, para a nossa casa. Foi essa palavra que transformou minha casa. Foi essa palavra que salvou meu pai, que me salvou, que salvou minha família. E foi essa palavra que transformou a história da família do meu pai. Nós não fazemos, irmãos, teologia em terceira pessoa. Quer perceber um falso mestre que se gaba do seu intelecto? Ele começa a falar de teologia em terceira pessoa. Deus é assim, o Deus é aquele, é o que. Nós que somos filhos de Deus em Cristo, fazemos teologia em segunda pessoa. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Pai. Tu és o meu amigo. O Deus que eu sirvo, esse Deus é meu. O Senhor é meu pastor. O que eu sei de Deus, eu aprendo com Ele. O conhecimento que nós temos de Deus, irmãos, não é meramente intelectual, é experimental, é relacional e é ativo. Veja o que é que Daniel escreve, o profeta Daniel, no capítulo 12 da sua profecia. Daniel capítulo 12. Perdão, Daniel capítulo 11, verso 32. Daniel vivia no meio de um povo muito blasfemo, pagão, idólatra, mas ele se manteve fiel a Deus por causa da sua palavra. Olha o que é que ele fala: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos ler essa segunda parte do verso aí. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Esta é a promessa que nós temos. Irmãos, o conhecimento de Deus é a própria fonte da vida eterna. Se os irmãos observarem o que é que Jesus fala, não precisa abrir agora, mas em João, no Evangelho de João, esse mesmo João escrevendo, na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, no verso 3, Jesus fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. E é este conhecimento, irmãos, verdadeiro, não aquele que a gente ouve falar, não aquele que as pessoas apresentam as suas experiências, porque não é a experiência que pauta a palavra, é a palavra quem julga a experiência e a confirma ou não. E é este conhecimento de Deus que nos leva para perto dEle e que nos faz libertos nele e que nos faz viver a vida eterna, que é conhecer a Deus e temê-lo como único e verdadeiro Senhor da nossa história. Por fim, voltando para 1 João 2, o que João fala que nós temos, além de perdão e verdadeiro conhecimento, é que em Cristo nós temos força, poder para vencer o maligno. Agora nós vamos ler as partes B dos versos 13 e 14. Somente a parte B dos versos 13 e 14. Quando ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Agora a parte B do verso 14. Mais uma vez, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Percebeu os tempos verbais, as ênfases aqui? Tendes vencido. Vocês já
venceram. Vocês são fortes. Não se trata, irmãos, aqui de força física. Jovens, porque vocês estão na flor da idade, com todo o vigor hormonal, muscular, físico, vocês podem vencer o maligno, vocês podem travar uma luta com as tentações, com as filosofias mundanas, com as inimizades de Deus no sistema de pensamento que o mundo tenta propor para você. Não é pela sua força, a força da sua mente, a força do seu intelecto, nem a sua força física, mas é pela palavra de Deus. O tempo verbal indica exatamente isso. Não era um desejo que os jovens se tornassem fortes e passassem a vencer. João diz: o que vocês têm hoje já é o que Cristo vos deu quando vocês creram nele como o único Senhor da vida de vocês. É esta fé que um dia brotou no coração de vocês, que torna vocês fortes para vencerem o maligno. É interessante o que um teólogo holandês chamado Herman Heiderbos, ele diz assim, que de uma forma que a gente não sabe explicar, quando ele comenta especialmente a epístola aos Romanos, uma forma que a gente não sabe explicar, uma forma misteriosa para nós, quando nós cremos em Jesus, no dia em que você, em que eu, nos reconhecemos pecadores e carentes da graça de Deus e declaramos toda a nossa confiança em Jesus e nos entregamos a Ele e à Sua palavra e confiamos nossa salvação, nossa vida, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos planos, nosso futuro, tudo nas mãos de Deus. No dia em que isso aconteceu, de alguma forma que a gente não sabe explicar, nós morremos com Cristo na cruz. Há 2000 anos atrás, você e eu morremos com Cristo na cruz. Peraí, mas como isso é possível? Eu nasci há 33 anos, ou há 80 anos. Isso aconteceu há 2000 anos. Pois é, espiritualmente, irmãos, o que aconteceu na sua vida é tão grandioso, que é como se você tivesse sido transportado para 2000 anos atrás e tendo sido cravado com o próprio Cristo na cruz do Calvário. Porque nós morremos para o mundo em Cristo. E de uma forma que a gente não sabe explicar, estivemos sepultados com Ele por 3 dias. Mas ao terceiro dia, fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Vamos ver isso? Romanos capítulo 6. Hoje está uma pregação em forma de estudo, né? Praticamente. Mas como é bom estudar a palavra do Senhor, né, irmãos? Como é um conhecimento libertador, como nos traz paz, saber em quem confiamos, o que aconteceu conosco, que grande salvação foi essa. Olha o que aqui diz Romanos 6, dos versos 1 a 4. Que diremos, pois, diante de tudo isso, de toda essa graça, de todo esse amor, de toda essa obra que nos foi realizada por Cristo sem que nós mereçamos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja essa graça mais abundante? Qual a resposta no verso 2? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para Ele morremos? Olha como ele vai dizer que tipo de morte foi essa. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, quando nós o confessamos publicamente, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Sabe para quê, irmãos? Para que fôssemos perdoados, para que conhecêssemos a Deus como Ele é, não de ouvir falar, mas de viver com Ele. Nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo, para não mais viver na prática do pecado, como João mesmo escreve no capítulo 3, verso 8, para não mais pertencer ao maligno como Caim pertencia.
mas para estar liberto do poder que o maligno exerce sobre o mundo, conforme João termina essa carta no capítulo 5, verso 19. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi completo e foi poderoso para não apenas perdão, não apenas morte no pecado, não apenas 3 dias de sepultamento, mas ressurreição em novidade de vida. Então, o perdão que nos alcançou e o conhecimento que nos foi dado de Deus em Cristo nos dá força ativa, como disse Daniel, para que possamos andar nessa novidade de vida. Isso significa que não mais pecaremos. Isso significa que não mais precisaremos vigiar nossos pensamentos. Não. Isso significa que nós recebemos um poder que não é nosso, uma capacidade que não vem de nós, dons espirituais que não vêm de nós mesmos, para que, com esta fé, possamos cada vez mais confiar em Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, nos encantar com a beleza do nosso Mestre, nos encantar com o conhecimento da sua palavra, que nos diz quem Ele é, que nos revela o que Ele tem reservado para nós, e tudo isso move o nosso coração em uma força ativa para perto dEle, para sermos mais obedientes a Ele, não para fazer por merecer, mas mesmo não merecendo, para receber aquilo que Cristo mereceu por nós. Eu quero terminar lendo esse texto de a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e eu queria ler junto com os irmãos esses versos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Vamos ler juntos esse texto, irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não nos falta nada. Nós temos tudo e temos uma herança imarcessível, incorruptível, imperdível que nos está reservada nos céus, porque o galardão da nossa salvação nos está garantido pelo selo do Espírito Santo que habita todos os filhos de Deus que confessaram o seu nome, a sua pessoa e a sua obra, de modo que ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus maravilhoso, nós te adoramos, Pai, porque sabemos, Senhor, que não teríamos nada dessas promessas se não fosse Cristo Jesus na nossa vida. Quem somos nós, Pai? Somos pequenos, somos filhinhos, somos crianças. Alguns de nós são jovens, outros são pais, mas todos nós somos filhinhos. Todos nós precisamos do Senhor para nos fazer andar, para nos lavar, para nos educar, para nos proteger, para nos ensinar quem Tu és e qual o propósito da nossa vida aqui neste mundo. Ó Pai, mas sabemos que somos teimosos,
somos desobedientes, somos inconstantes, muitas vezes somos orgulhosos, fazemos birra, viramos a cara, muitas vezes murmuramos e lamentamos, muitas vezes pensamos que as nossas orações não estão sendo ouvidas, que o nosso pecado está tomando conta da nossa mente, do nosso coração, e parece que nossa salvação se esvai, e a gente está perdendo a comunhão contigo, nos vemos tão perdidos, Senhor, mesmo tendo confessado o teu nome. Ó Pai, essa palavra é para nós que cremos em ti. Senhor, vem até nós nesta manhã, renova, ó Deus, esta aliança no nosso coração, nos faz lembrar de todas essas promessas, nos faz lembrar das garantias do perdão, do conhecimento verdadeiro do Senhor, nos faz, ó Deus, nos apaixonar mais e mais por ti, pelo conhecimento que tu mesmo revelaste acerca das tuas obras, de como nós morremos para nós mesmos na cruz do Calvário e como ressuscitamos com Cristo Jesus, não para nós mesmos, mas para ti, para viver para o Senhor, para a tua honra, é para a tua glória, é para termos um novo modo de pensar, é para termos um novo modo de agir, é para termos um novo modo de falar, é para termos outras prioridades, é para que tudo se faça novo, é para que crendo no Senhor, buscando o teu reino, a tua justiça, termos a certeza de não andarmos ansiosos por coisa alguma do que haveremos de comer ou beber ou vestir, porque todas estas coisas nos são acrescentadas, e que mesmo no dia mau, e que mesmo no dia da aflição, e que mesmo no dia da solidão, e que mesmo no dia da dúvida, e que mesmo no dia que nossos olhos estão embaçados para enxergar aquilo que a tua palavra nos diz, e que mesmo no dia que nossos corações estejam empedernecidos, endurecidos, com a nossa fé minguada, vazia, fria, é nessa hora, Pai, que nós queremos abrir ainda a tua palavra e na dependência do teu Santo Espírito lembrar que nós já fomos alcançados e que está reservada para nós, ó Deus, aquela herança inacessível, imaculada, imperdível, que não pode ser roubada, que não pode ser corroída, que nada, nem anjos, nem principados, coisas do presente nem do porvir, poderes, alturas, profundidades, nem qualquer outra criatura poderá roubar de nós a comunhão que temos em ti, com o Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Rei da glória, que está vindo nos buscar e que nos encontrará perfeitos, não porque fazemos por merecer, não porque buscamos, mas porque o Senhor tem nos aperfeiçoado no sangue do Cristo, do Redentor, do Cordeiro de Deus, que arrancou de nós o pecado, mas ainda está trabalhando por nós, e um dia arrancará não apenas essa condenação que já foi quebrada, mas até a presença do pecado será destruída em nós, e seremos como Ele, impecáveis. Ó Deus, renova em cada coração aqui nesta manhã todas essas promessas, que elas nos fortaleçam, que ela não nos traga preguiça, cômodo, mas que ela nos traga uma paz que nos leve a uma vida ativa, de amando ao Senhor, amando a tua palavra, sejamos cheios do teu Santo Espírito e esvaziados de nós mesmos, dia após dia, para a honra, para a glória, para o louvor somente do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, é assim que nós oramos. E com corações gratos te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.